Fala pessoal do Nono A, tudo bem? Quem fala é o professor Cristiano. Gente, como todos sabemos, por conta da coronavírus, nós vamos agora aprender com aulas online, beleza? E antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu venho aqui explicar para vocês a respeito do último conteúdo. Aliás, é uma revisão que eu venho dar aqui para vocês, para que possamos dar prosseguimento aos nossos estudos, tá ok? Então, qual foi o nosso último conteúdo, gente? Foi referente à Primeira Guerra Mundial. Eu acho que vocês se lembram, não é verdade? Mas caso vocês tenham esquecido, pois se trata aí de 40, 50 dias daquele momento, daquele dia de aula, então vamos dar uma refrescada nesse conteúdo aí para que possamos dar prosseguimento de agora em diante, tá bom? Quais são as características, gente? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito bélico, ou seja, de armas, né, entre países europeus em torno da política de alianças militares, né, das disputas em torno das colônias da África e da Ásia. Se lembram lá da divisão da África e da Ásia que eu expliquei para vocês também um conteúdo antes disso aí, referente ao neocolonialismo, né? E o crescimento econômico, principalmente da Alemanha, tá? A Alemanha vinha crescendo efetivamente, crescendo muito, mesmo não tendo sido beneficiada pela divisão da África e da Ásia lá da Conferência de Berlim. Então, isso tudo gerou aí um certo ciúme, uma certa preocupação em países como a Inglaterra, a França, né? E a França, ela tinha receio, ela já tinha problemas com a Alemanha, porque eles tinham enfrentado um conflito, eles tinham participado de um conflito em 1871, da qual a Alemanha ganhou da França e tomou lá uma região muito importante chamada Alsácia-Lorena, né, que fica na divisão entre os dois países, uma região rica em minério de ferro, uma região muito importante economicamente. Então os franceses já tinham um sentimento anti-germânico. Por outro lado, a Inglaterra temia esse crescimento alemão, já que a Alemanha, mesmo sem esse investimento, sem essas colônias, tinha aí uma projeção, existia uma pesquisa feita naquela época, né, uma projeção feita naquela época, que a Alemanha se tornaria uma potência econômica rapidamente. Então, a Inglaterra ficou com medo. Nesse contexto aí, tinham sido criados dois grupos com afinidades entre si, né? Por um lado aqui, que chama-se Tríplice Entente, da qual a Inglaterra e a França fazem parte. Nós já sabemos que a Inglaterra temia o crescimento alemão e a França tinha aquele problema por causa da guerra. E por outro lado, a Rússia, que fazia parte desse conflito, já que a Rússia, em contrapartida, queria regiões que do outro lado eram domínios da Áustria-Hungria. Por outro lado, houve a criação da Tríplice Aliança, que foi encabeçada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria, e um país aí que, de uma certa forma, ele vai ter um papel não tão fundamental, mas de uma certa forma curioso na guerra, que é a Itália, tá bom? Então, eram duas políticas de alianças militares, chamada Tríplice Entente e Tríplice Aliança, que foram formadas com o intuito de não perderem suas possessões, suas colônias na África, na Ásia, e também era uma forma deles se proteger de uma eventual ameaça que um desses países pudesse fazer com o outro. Porém, volto a lembrar, o X da questão era a Alemanha, o crescimento alemão e aquilo que a Inglaterra não queria, que era deixar esse crescimento alemão, né, descambar de uma vez por todas. Bom, aqui que vocês vão observar é uma região chamada região dos Balcãs, que fica ali do lado da Itália, o Reino da Sicília, que fica na região sul da Itália. Por outro lado, você vê a Grécia, né, você vê umas regiões ali, e em especial em vermelho ali tem a Sérvia, tá? Esse país vai ser fundamental para que nós possamos entender o conflito, gente. A guerra em si, ela se inicia principalmente com a morte desse cara aí chamado Francisco Ferdinando, né? Por um cara que era da Sérvia, um ativista, alguém que fazia parte de um grupo que lutava
o domínio da Áustria-Hungria sobre a Bósnia-Herzegovina, né? Então, o que aconteceu? Certo dia, o príncipe Francisco Ferdinando foi visitar a capital da Bósnia-Herzegovina, que é chamada de Sarajevo, e lá esse ativista chamado Gravino Príncipe, ele estava lá e acabou matando o príncipe Francisco Ferdinando. Aí vem uma pergunta: qual é a relação da Sérvia com o conflito então? Bom, principalmente a questão nacionalista, gente. O que isso quer dizer, professor? A Bósnia, a Sérvia, né? Você lembra lá quando eu falei que a Bósnia, a Sérvia, a Montenegro, Kosovo, vários países lá da Europa, né? Esses países, eles são países irmãos. Você lembra você lembra daquele exemplo que eu dei, que suponhamos que o Brasil se dividisse em vários países, né? O que teria em comum esses países? A língua, a cultura, né? Uma série de coisas, uma série de elementos. Então, a Bósnia, a Sérvia, Kosovo, a Montenegro, todos esses países, eles são dessa maneira, eles são países irmãos. Então, quando a Áustria-Hungria domina esse país chamado Bósnia, a Sérvia, por outro lado, quer a sua libertação. Então tem um grupo lá que luta contra isso, e quando o príncipe da Áustria-Hungria vai visitar a cidade de Sarajevo, que é a capital desse país que eles tinham dominado, que é a Bósnia-Herzegovina, esse ativista vai lá e mata esse cara. Por conta da morte do príncipe da Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria queria evidentemente fazer uma investigação, e essa investigação deveria ser lá na Sérvia. Então eles queriam invadir a Sérvia, fazer uma investigação, né, desrespeitando a soberania nacional, desrespeitando uma série de coisas que caberia à própria Sérvia levar em consideração e fazer essa investigação. Mas o fato é que a Áustria-Hungria queria invadir a Sérvia para investigar a morte do príncipe. Foi aí que a Rússia entrou em jogo. A Rússia, como nós podemos ver aqui, vamos voltar um pouquinho, do outro lado aqui, acima da Bulgária, pelo lado leste ali, fica a Rússia. A Rússia queria essa região, queria dominar essa região da Bulgária, da Sérvia, né, aqui no sul, na Grécia. Para quê? Para ter um acesso ao mar aqui ao sul, ao mar Mediterrâneo. E o que isso ia beneficiar a Rússia, professor? Isso ia beneficiar porque a Rússia ia poder vender seus produtos, ia poder expandir os seus negócios. Então, qual é o papel da Rússia nisso, professor? A Rússia, então, resolve comprar as dores da Sérvia e, né, com intenção nesse território, com intenção de dominar esse território, a Rússia, então, resolve entrar no jogo e diz que se a Áustria-Hungria entrar na Sérvia, ela automaticamente compra uma guerra contra a Áustria. Então, algo inesperado aconteceu. Foi a declaração de guerra da Alemanha contra a Rússia. Por outro lado, a Alemanha resolve declarar guerra à Rússia e automaticamente a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Sendo eles parceiros, a Itália e a Áustria, da Alemanha, evidentemente, começa aí um conflito, tá? Que começa em 1914 e vai até 1918. Então eu coloco aqui tudo que eu acabei de explicar sobre a questão da Áustria-Hungria, sobre a questão da Sérvia e da declaração da Rússia, né, em relação à Áustria, né, que se a Áustria invadisse a Sérvia, a Rússia evidentemente ia brigar contra ela. O que aconteceu? Que a Alemanha resolve então declarar guerra à Rússia, e a França e a Inglaterra, que queriam a todo custo a derrota da Alemanha, resolve declarar guerra à Alemanha. E assim inicia o conflito. Gente, foi assim que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Tudo por conta de uma situação que era inevitável. A Inglaterra e a França queriam a todo custo impedir o crescimento alemão, e dessa maneira a guerra se inicia. Na próxima aula eu vou explicar as características da guerra e falar um pouco mais a respeito desse conflito. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou explicar melhor para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.